Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez, poder usar as nossas vidas para poder trazer a presença do Senhor para esse lugar, não só para esse lugar que é o nosso coração, mas para esse lugar que é a sua casa. Nós estamos nesse tempo diferente, mas estamos cumprindo o nosso papel de poder abastecer você que é ovelha desse aprisco, poder ouvir a palavra do seu pastor. Como eu já disse, inclusive no domingo passado, é possível que os irmãos estejam até ouvindo outros pastores no YouTube, etc. Não vejo problema algum, não tem nenhuma circunstância difícil com relação a isso. Mas eu tenho certeza que você que é desse aprisco precisa ouvir o seu pastor, porque Deus tem direção para cada pastor, para cada ministério. E você está recebendo aqui palavras que estão dirigindo a sua vida dentro da visão que Deus está dando para nós aqui, Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade. Então, bem-vindo a nós estarmos juntos mais uma vez. Vamos orar? Nós abençoamos, Senhor, esse momento e declaramos tudo que há de ser feito nesse lugar está direcionado para o Teu trono, para a Tua presença. Recebe-nos para que possamos, ó Deus, cumprir o nosso papel de Te adorar, de Te louvar, de ministrar, de fazer desse santuário um santuário de honra e glória ao Teu nome. Nós abençoamos esse culto, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá então, Marcos. Amém. Uma boa noite a todos. Mais uma vez é bom estarmos juntos com você e podemos ter o privilégio de estar junto com você aí na sua casa. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o nome dEle mais uma vez. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, nós Te damos honra, glórias nesse lugar, Senhor, porque nós queremos ver o Senhor, queremos pensar no Senhor, queremos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo, Senhor. E só vamos entender isso se nós ficarmos perto de Ti, meditando na Tua palavra, vendo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ver, enxergar nesse momento, Senhor. Momentos difíceis que estamos vivendo, mas com o Senhor sabemos que em tudo nós podemos, ó Pai. Todas as coisas nós podemos em Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nós queremos ver, Senhor, o Rei da Glória nesse lugar. Nós queremos ver o Senhor, queremos contemplar a Tua majestade, contemplar os Teus feitos. Oh, aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a Sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós somos um povo eleito, oh Senhor. Eu vejo um povo eleito assumindo Teu lugar pra Sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento, eu vejo um avivamento. Quando o Teu povo orar,
meus olhos, abre os meus olhos para que eu possa ver. Por amor, esse amor que tens por mim, Senhor, nós te amamos, declaramos a ti que te amamos, Senhor, te amamos, oh Senhor, eu quero ser igual, quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, Senhor, limpa, limpa o meu coração. Limpa, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti, eternamente igual a ti, Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, Senhor, limpa, Senhor, nessa noite limpa, Senhor. Limpa o meu coração, abre os meus olhos, abre os meus olhos para que eu possa ver. Por amor, com o amor que tens por mim. É nessa noite, Senhor, te amo. Eu quero ser igual a ti, sempre igual, sempre igual. Eu quero ser igual a ti. E tudo que sou é pra teu louvor, e pois contigo vou viver pra sempre. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, ele está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, honras e glórias a ti, Senhor. Oh, o Senhor está voltando, pode vir nos buscar, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Oh, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. Que bom estar aqui de novo. Oh, Senhor, queremos consagrar
Queremos consagrar a nossa vida em Ti, Deus. Oh, nós nos entregamos por completo, Deus. Nós nos entregamos, nós nos consagramos. Nós te amamos, Jesus. Tu és adorado, Tu és adorado, Tu és entronizado. Oh, querido, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade, não olhe para o medo, apenas contemple a glória do Senhor, apenas se consagre. Oh, Jesus, se santifica. Oh, Pai, aleluia, Deus. Oh, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Rei, e não há outro como Tu. Tu és o Rei, Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Será que você pode cantar isso? A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus criado. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus criador. Será que você pode cantar novamente? Tu és o Rei, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o nosso coração, Deus. meu coração. Por isso que nós entregamos a nossa vida. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, Porque Ele é. Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra,
Deus Criador, pois tu és um Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Oh, Senhor, nós te damos honra, nós te damos glória. Oh, Jesus, receba a nossa adoração, Deus. Sim, Jesus, a nossa força está em Ti, a nossa confiança está em Ti. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, Pois por Tuas mãos pois por Tuas mãos foram criados pelo céu e mar e todo ser. Será que você pode cantar isso? Ressalte o nome dele. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Tu és o Deus, Tu és o nosso Deus. Sim, Senhor. Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Aleluia. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Aleluia, aleluia. Senhor, nós o glorificamos, nós nos adoramos. Senhor, nós o adoramos, o Teu nome. Oh Pai, é por isso que nós queremos nos consagrar todos os dias, porque o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Aleluia, Deus. Por isso que nós te damos honra, a glória, o louvor, o domínio. Tudo está em Tuas mãos. Oh, aleluia, medo. O meu Deus é maior que você. O meu Deus é maior que você. E Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Mesmo em meio à dificuldade, Ele é. Oh, aleluia, aleluia. É por isso que nós cantamos a honra. Cante comigo de novo. Cante comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante a Ele, querido. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. E o poder ao Rei Jesus.
glorificamos, Senhor. Nós o adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Será que você pode ainda, querido, na sua casa, glorificar, agradecer a Ele? Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Tu és o nosso desejado. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estarmos diante da Tua presença, da Tua face, de poder trazer diante do Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, que na verdade é o nosso reconhecimento de quem Tu és na nossa vida. E nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor diante de Ti. Amém e amém. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Nós temos poucas informações para passar para você. Como, por exemplo, ontem, terça-feira, nós fizemos mais uma vez a oração da madrugada. Nós estamos com a oração da madrugada toda terça-feira com as irmãs. E estamos fazendo isso por áudio. Não é por videoconferência, não é por imagem, é o telefone, apenas voz, mas estamos com a oração da madrugada. Nesse tempo que nós estamos dedicando de 2020 como o ano de oração da nossa igreja, então nós estamos aproveitando esse tempo e conseguimos unir as irmãs e estamos fazendo na terça-feira, toda terça-feira, a oração da madrugada. E como 2020 nós queremos fazer como o melhor ano de nossas vidas, eu digo para você, não existe nada que possa impedir de que 2020 possa ser o melhor ano de nossas vidas. Está ao nosso alcance. Na verdade, nós podemos fazer como Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Mesmo que seja em qualquer dificuldade, nós podemos fazer de 2020 um ano de acesso a Deus, experimentar a Deus, que é o que nós queremos fazer. Por isso eu convido você a estar envolvido conosco em oração, no relógio de oração, e fazer, por exemplo, a nossa leitura bíblica. Hoje, quarta-feira, a nossa leitura bíblica é João 5. Amanhã, quinta-feira, é João 6. Então, dentro do nosso planejamento de leitura bíblica, segue junto, caminhe junto conosco com relação à nossa leitura bíblica. Nós vamos ver com relação aos nossos dízimos e as nossas ofertas, e lembrar a você de que a nossa igreja de segunda a sexta está recebendo os irmãos que não tem como fazer a sua transferência. Nós temos, obviamente, um bom número de irmãos que fazem a sua transferência, mas tem aqueles que não têm a mesma facilidade, não têm a mesma simplicidade. Então, você pode trazê-lo fisicamente no seu envelope. De 9 da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta, estamos aqui para receber o seu dízimo, a sua oferta de primícia, oferta de missões, e assim sucessivamente, você mesmo estará colocando no gasofilácio da igreja. Então nós vamos receber agora os nossos dízimos. Ok, então, eu quero orar aqui agora. Você que ainda não fez a sua transferência, você pode fazê-lo e nós vamos orar nesse momento. Para você que já fez a sua transferência de dízimo, ou para você que não fez ainda, mas que vai fazer, recebe essa oração agora. Senhor, nós abençoamos esse momento de recursos da Tua casa, onde nós entendemos que muito mais, Senhor, do que simplesmente dinheiro, é a nossa vida que envolve a fidelidade do quanto Te amamos. E temos experimentado essa fidelidade através do sustento. Porque nós não damos o dízimo porque sabemos que está sobrando, porque tem demais. Na verdade, nós o fazemos por fé, como tudo na Tua presença. Nós fazemos esse dízimo, trazemos a Tua presença, porque na verdade nós entendemos que estamos cumprindo um papel de obediência na tua casa, para suprir esse recurso, para suprir a Tua casa, e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Eu quero ministrar a palavra do Senhor agora. E o tema que nós estamos trazendo é filhos do sucesso e filhos do fracasso.
Mas, como nós só vamos ler as Escrituras mais à frente um pouquinho, eu gostaria de agora também fazer uma oração específica pela mensagem, e daqui a alguns minutinhos eu quero contar duas histórias, na verdade fazer duas ilustrações, e aí depois nós vamos ler as Escrituras. Então nós vamos ler agora, nós vamos orar agora. Senhor, toma esse momento em Tuas mãos, quando nós estamos para ministrar a Tua palavra, os Teus filhos estão postos a ouvir, e seja esse momento um momento sublime de poder ter o nosso entendimento aberto, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar e nós possamos então entender com profundidade o que o Senhor deseja falar conosco nesse lugar. E desde já, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero começar essa mensagem contando dois fatos muito interessantes. Na verdade, são dois experimentos que foram realizados com o objetivo de analisar comportamentos. O primeiro experimento foi de uma professora que entregou ratinhos nas mãos dos seus alunos, crianças, e ela separou dois grupos e pegou uns ratinhos e entregou um para cada aluno. Mas separou dois grupos da seguinte forma: os ratinhos que ela entregou para um grupo de alunos, ela disse o seguinte, esses ratinhos aqui são ratinhos especiais, são ratinhos muito inteligentes, são ratinhos selecionados, e vocês vão ter a tarefa de fazer o ratinho andar dentro desse labirinto e ensiná-los. E o outro ratinho, o outro grupo de alunos, deu um ratinho para cada aluno, disse, esses ratinhos aqui, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, porque esses ratinhos aqui não são tão especiais quanto os outros, esses ratinhos aqui são mais limitados, eles vão precisar de um pouco mais de esforço, para que vocês possam fazê-lo, aprender a andar dentro desse labirinto. E assim foi. Passado o tempo que a professora deu para os alunos, quando retornaram, aqueles ratinhos que eram mais inteligentes, eles conseguiram fazer todo o percurso, tudo aquilo que foi determinado, tudo aquilo que foi solicitado pela professora. Já os ratinhos que eram menos inteligentes, vamos dizer assim, que eram mais burrinhos, mais limitados, eles não cumpriram a tarefa. Mas o que chama a atenção é que os ratinhos eram iguais, não tinha ratinho inteligente nem ratinhos burrinhos. Não tinham ratinhos melhores nem ratinhos piores, ratinhos superiores ou ratinhos inferiores. Todos eram exatamente iguais. O que a professora estava testando ali era com relação aos alunos, quando ela disse, esses ratinhos são especiais. Na verdade, não eram os ratinhos que eram especiais, os alunos é que se sentiram especiais, de poder ter algo que foi dito como especial. Já com relação aos outros alunos, eles se sentiram como que ter tanto trabalho vai dar mais trabalho. Então, aqueles ratinhos realmente não conseguiram cumprir o seu objetivo e o seu papel. A informação dada pela professora levou alguns alunos a ficarem motivados. Mas a informação que a professora deu para outros alunos, o que aconteceu é que aqueles alunos ficaram desmotivados. E a segunda história, que na verdade não é simplesmente uma história, mas foi um experimento, foi de uma tropa de 120 soldados, onde 20 soldados foram escolhidos aleatoriamente, dentro de uma lista de 120, como fazia parte do experimento, pegou-se 20 pessoas aleatórias, não se sabia a história nem nada delas, chegou para o comandante daquela operação, daquele treinamento, e falou para o comandante assim, comandante, esses 20 soldados aqui, são os melhores soldados que o senhor tem aqui nessa tropa. Nessa operação, eles são os melhores. Esses 20 soldados aqui são as pessoas especiais que nós estamos trazendo para o senhor e gostaríamos que o senhor desse uma atenção toda especial para esses 20 soldados. Bom, depois que concluiu a operação, depois que concluiu todo aquele momento de treinamento, no final, aqueles 20 soldados foram os soldados de destaque. Foram os soldados que trouxeram realmente algo de melhor no cumprimento do treinamento, no cumprimento da operação, no cumprimento das tarefas. O primeiro experimento foram
envolvidos crianças e ratinhos no processo. Já no segundo experimento, a observação foi com pessoas comuns escolhidas aleatoriamente dentro de uma tropa. Em ambos os experimentos, o resultado foi o mesmo, com a seguinte conclusão. Olha a conclusão dos dois experimentos. Dê uma atenção especial e os resultados serão especiais. Qual a conclusão que queremos fazer com esses dois experimentos para nós aqui, na liberação dessa palavra e desse culto? Eu quero mostrar para você que o seu filho será especial se você tratá-lo como uma pessoa especial. Essa experiência mostrou algo muito interessante. Essa experiência mostrou que tudo se torna especial quando se dá uma atenção especial. Até os ratinhos, interessante, até ratinhos, quando receberam uma atenção especial, eles se tornaram ratinhos especiais em relação aos outros ratinhos que não apresentaram, que não cumpriram a mesma tarefa. Quanto aos experimentos dos homens, eu quero ir um pouco mais além. Quando uma autoridade se dedica em dar uma atenção especial para alguém, esse alguém se sente especial e reagirá como uma pessoa especial. Uma pessoa, quando se sente especial, é alguém que significa que ela está se sentindo valorizada. Irmãos, é bizarro, mas só em a gente pensar, é incrível, só em pensar que até os ratinhos foram bem-sucedidos em receberem uma atenção especial, isso é incrível. O meu objetivo é levar você a perceber que, de uma forma geral, as pessoas se sentem especiais, que as pessoas se tornam especiais porque elas foram tratadas de uma maneira especial. A minha esposa, a Isalmar, ela ouviu algumas vezes na sua infância, e até mesmo no limiar da sua adolescência, ela ouviu algumas vezes o pai usar a seguinte frase, falando para ela, essa aí, dizendo para Isalmar, essa aí veio para salvar a família, para salvar a situação. Na verdade, Isalmar nunca salvou a família, nunca salvou situação alguma. Mas ouvi essas palavras algumas vezes, desde criança e até mesmo no início da sua adolescência. Ela ouviu isso algumas vezes, trouxe marcas poderosas no seu emocional. Hoje, dentro do interior da Isalmar, dentro do coração dela, lá no fundo da sua alma, ela tem um sentimento pessoal de valorização muito grande. É algo que já foi estabelecido, é algo que foi construído dentro dela através da figura do seu pai. E nas Escrituras, nós encontramos esse comportamento de valorização sendo aplicado também, e com os resultados satisfatórios, obviamente. Alguns exemplos bíblicos que mostram pessoas que receberam um tratamento especial, elas desfrutaram de uma vida extraordinária. Por exemplo, Eli, o sacerdote Eli, e Samuel. Samuel recebeu uma atenção muito especial de Eli. Eli não deu essa atenção especial aos seus filhos. E os seus filhos, para quem conhece a história, sabe que ele não foi bem educado. Mas Samuel recebeu de Eli, que não foi seu pai, um tratamento tão especial que Samuel se transformou não só numa pessoa especial, mas também num sacerdote. Ele se transformou num profeta. Elias e Eliseu, o que dizer de Eliseu, que recebeu um tratamento especial de Elias? O que dizer de Josué, que foi tratado como uma pessoa especial por Moisés? Quando Moisés subiu no Monte Sinai, que Deus falou para Moisés, Moisés, eu quero falar contigo, sobe aqui no Monte Sinai. Quem foi com Moisés no Monte Sinai? Foi Josué. Josué subiu com Moisés. Josué foi tratado de uma maneira tão especial que ele se transformou numa pessoa extraordinária. O que dizer de Timóteo, quando Paulo diz meu filho? Timóteo era um jovem e pastor, ele pastoreou a igreja de Colossenses. O que dizer dos discípulos de Jesus, quando Jesus chamou para ser discípulos?
gente teoricamente, pessoas problemáticas. Ele chamou um tal de Simão Zelote. Zelote, o que era o Zelote na época? Zelote eram as pessoas que eram contra a dominação dos romanos na época, como se fossem os guerrilheiros. Os zelotes eram chamados sicaristas, eles traziam um pequeno punhal, assim, chamado sicar, e eles matavam os soldados romanos na calada da noite. Eram homens que seriam hoje comparados como guerrilheiros, e quem Jesus chama para estar com ele? Simão Zelote. Chama pescadores, chama um que é chamado traidor da nação, que é Levi, ou Mateus, né? Então Jesus reuniu pessoas em que elas se sentiram tão especiais, que foram pessoas que mudaram o mundo, que saíram para pregar o evangelho de maneira poderosa, porque elas foram tratadas de maneira especial, se tornaram pessoas especiais. E Davi e Salomão? Eu quero falar então desse personagem. Nós poderíamos falar de outros também. Com relação a Davi e seu filho Salomão, a Bíblia faz um relato sobre o relacionamento de pai e filho. Davi se dispôs a investir tempo na vida do seu filho Salomão. Salomão deixou registrado atitudes que o seu pai Davi teve com ele. Davi investiu um tempo especial na vida do seu filho quando ele ainda era criança. E o resultado foi que esse menino cresceu se sentindo amado, valorizado e com uma vida que se transformou numa vida extraordinária. Foi realmente um homem especial. E interessante é que Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele deixa muito claro, que nós vamos ler esse texto, Salomão reconhece que a presença do seu pai na sua vida o transformou no homem que ele foi. Salomão não foi simplesmente um homem de que nasceu do nada, durou acaso, por um acaso ele se transformou num homem sábio, com bom senso. Não foi assim. E o próprio Salomão teve esse reconhecimento. Nós vamos ler o que Salomão escreveu no livro de Provérbios a respeito da participação do seu pai Davi na sua vida. Nós vamos ler Provérbios capítulo 4, no verso 1 até o verso 5. Abra a sua Bíblia aí, Provérbio 4, do verso 1 ao verso 5. Diz assim, Provérbio 4, 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Verso 3, olha o relato que ele faz. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração nas minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos perceber mais e mais instruções. Nós paramos por aqui para mostrar que Salomão disse: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único. Tenro era novinho, era criança. Davi começou a trabalhar na vida do seu filho desde pequeno para ser rei em Israel. Ele não foi um rei sábio, ele não foi um rei com conhecimento, ele foi preparado. Houve uma atenção toda especial da parte de quem? De um professor? Não, porque é comum, eu estou pagando para o meu filho uma boa escola, então ele vai ter um bom ensino. Não foi o ensino da escola, do professor, foi o ensino dentro de casa. Foi o pai que pulou, foi o pai que discipulou, foi o pai que cuidou, foi o pai que deu toda, foi o pai que deu, foi o pai que deu a ele todo o suporte para que ele pudesse se transformar no homem em que ele foi.
o fato de Salomão ter recebido essa atenção especial, a gente vê no verso 1 e 2, ele aconselhando filhos. Aqui é Salomão aconselhando os filhos a ouvir o seu pai, porque ele, como filho, ouviu o seu pai. Olha só o que Salomão diz no verso 1 e 2. Salomão está dizendo assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento. Por que ele está falando, filhos, ouve a instrução do seu pai? Porque ele, como filho, ouviu a instrução do seu próprio pai. Já no verso 3, mostra o momento em que o seu pai entrou na sua vida, quando ele ainda era criança. Davi foi presente na vida do seu filho Salomão, mas ele foi presente conscientemente e preparou esse filho para ser uma pessoa especial como ele o foi. Davi sabia o que ele queria da vida do seu filho, e para alcançar esse objetivo, o texto mostra que ele foi um pai presente na vida dele. Ele diz: quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Salomão, já adulto, ele escreve então o Salmo 127. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Olha o que diz aí o Salmo 127. Nesse Salmo 127, Salomão usa a sua própria vida, a sua experiência, como base para escrever. E diz assim, Salmo 127, no verso 3 e verso 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O que é herança do Senhor são os filhos? Irmãos, herança é alguma coisa que você prepara e deixa para o filho. Então o que Davi fez? Davi preparou o seu filho e deixou o seu filho como herança para Deus. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo aqui: o meu pai Davi me preparou para eu ser uma herança para Deus. Ele está falando dele. E depois, quando ele diz, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bom, na verdade aqui, o próprio, é interessante isso, só um momento. Salomão está se vendo como uma herança. Isso é coisa muito linda. O que é uma herança? Uma herança é algo de valor deixado para alguém. Salomão está se enxergando como uma pessoa de valor. Eu tenho valor porque meu pai me tratou de uma forma extraordinária e especial, a ponto de eu me sentir uma herança. Para quem? Uma herança para o próprio Deus. Então Salomão revela que o seu pai o preparou para Deus. Salomão podia facilmente olhar para o seu pai Davi, e lembrar dos conselhos. Ele podia facilmente olhar para o seu pai e lembrar das orientações e dos momentos que seu pai lhe dava uma atenção especial. Salomão conseguia ver com muita clareza que ele foi uma flecha nas mãos do guerreiro. Salomão conseguia enxergar que ele foi uma flecha na mão do seu pai. O guerreiro, normalmente o que ele faz? Ele pega uma flecha, aponta um alvo e lança essa flecha para o alvo. Assim foi a postura de Davi. Davi então pegou a flecha, que foi o seu filho Salomão, preparou a flecha, estabeleceu um alvo, mirou aquele alvo e lançou o filho para aquele alvo. Qual era o alvo? Ele foi preparado para quê? Para ser rei em Israel. Assim fez Davi com o seu filho, fazendo de Salomão numa pessoa tão especial como ele o foi. E a gente vê aqui que na verdade Salomão está falando da experiência dele com o seu pai, porque ele diz assim: como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Isso significa que Davi começou orientando o seu filho quando era criança, tenro e único, e continuou ensinando quando criança, entrou na adolescência, continuou na adolescência, que é a mocidade. Ele diz: como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ele ainda era rapaz, era adolescente,
E o seu pai continuava ainda na tarefa de ensiná-lo, de ser presente na vida do seu filho. Davi cuidou dele como criança, como nós dissemos no capítulo 4 de Provérbios. E aqui no Salmo 127, a gente vê que ele não parou só naquele tempo, nem terceirizou o seu filho para a internet, para o YouTube, nem terceirizou o seu filho para uma boa escola. Na verdade, Davi assumiu o papel que um pai deve ter na vida de um filho, ou na vida de uma filha, né? Que é ser presente, que é ensinar. E Davi ensinou ao seu filho os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. Isso significa que a leitura da palavra, a oração, a presença de Davi como pai, estava cuidando do seu filho. E Davi, o que a gente vê aqui, é que Davi, naquela época, né, ele não cantou a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele não fez isso. Ele não deixou a vida levar o filho dele. Davi não fez da vida algo que, bom, meu filho está sendo criado do bom e do melhor, vou colocar bons professores do lado dele, vou colocar pessoas para ensinar como se comporta um rei, vou colocar pessoas para ensiná-lo como é que se comporta diante do povo, como se senta à mesa, vou preparar, vou pagar os melhores instrutores para cuidar do meu filho, porque ele vai ser rei, eu quero que ele seja um bom rei em Israel. Não, Davi não usou dessa surpresa de vida, ou dessa loteria. Na verdade, quando você terceiriza o seu filho, você está fazendo uma loteria, porque você está saindo da vida do teu filho, e colocando outras pessoas para assumir o papel, que é o pai, que precisa assumir. E ele não fez isso. Davi fez a vida acontecer na vida do seu pequeno rei de Israel. Davi já olhava o seu filho e já via como rei de Israel. E era um pequeno rei que ele estava cuidando. Davi não ficou providenciando uma boa alimentação, uma boa escola. E a gente sabe que, obviamente, que isso é o normal. Mas muitas pessoas se dão por satisfeito. Mas, na verdade, Davi cuidou do seu filho, discipulou, deu atenção, investiu o seu tempo na vida do seu menino. E Salomão não foi uma obra do acaso. Não deixe que seu filho seja uma obra do acaso. Dê a você mesmo como o melhor presente na vida do seu filho. Salomão foi uma obra de investimento pessoal, de um investimento consciente. Salomão foi uma obra de discipulado próximo. Muitos pais às vezes se dão por satisfeitos por ver os seus filhos com o celular na mão, por horas, se distraindo e liberando-os. Ele se sente liberado porque o filho está lá brincando, ou porque está lá com o celular na mão. Então ele até gosta desse tipo de procedimento, mas todos nós sabemos que isso não é saudável. Quando a vida passar, presta atenção, quando a vida passar e o filho se tornar em adulto, ele sequer vai lembrar qual é o modelo do celular que ele tinha na mão quando era criança, porque o celular passa, o celular envelhece, o celular caduca, o celular quebra, o celular fica ultrapassado, mas o filho vai lembrar. Ele lá adulto, ele não vai lembrar do celular. O que ele vai lembrar? Qual é a memória que ele vai ter? Qual é a lembrança que ele vai ter? Ele vai lembrar que o pai não cuidou, não brincou, não fez dele uma pessoa especial. E nesse caso, irmãos, o tempo não quebra. Celular quebra, brinquedo quebra, mas o tempo não quebra. O tempo não quebra, não envelhece, não caduca, não fica ultrapassado. É uma memória viva para sempre. Eu quero aqui me justificar o motivo do porquê que a gente bate muito nessa tecla de pai e não de mãe. A resposta é simples. Porque a influência que o pai tem dentro da sua casa, dentro da sua família, é de 96%. Na mensagem que nós apresentamos no domingo passado, no dia 19/4 agora, 2020, uma pesquisa de George Barna, do Barna Research Group. Nessa mensagem, nós mostramos o resultado da pesquisa.
E a pesquisa apontava para os seguintes resultados. Eu quero repetir aqui o resultado dessa pesquisa. Uma criança tem uma influência de 3% na sua família. A esposa tem uma influência de 16% dentro da sua casa. E o homem, o marido, o pai, tem uma influência de 96%. Salomão foi um homem especial, porque ele foi intencionalmente preparado para sê-lo. Porque o seu pai, que exerce uma figura, não só de autoridade, mas de uma influência tão grande, conseguiu, com a sua presença, levar o seu filho a ser uma pessoa extraordinária, como foi Salomão. O fato de um homem ser especial, temente a Deus, servo do Senhor, dedicado à obra de Deus, não significa que o seu filho vai seguir a mesma direção, e a gente vê sempre muitas histórias, desculpa o sempre, mas a gente vê muitas histórias ao contrário. A gente encontra homens de Deus, homens tementes a Deus, homens que servem a Deus, servos de Deus, fiéis a Deus, e filhos que não são. Davi deu uma atenção concentrada ao seu filho Salomão, ensinou os caminhos do Senhor, para que ele, além da sabedoria de vida e bom senso, pudesse então conduzir toda uma nação. Davi literalmente discipulou Salomão nos caminhos do Senhor. No entanto, o fato de Salomão ser um homem com um gabarito tão alto de sabedoria, não fez dele, aliás, ele não fez do seu filho Roboão um homem sábio também. Davi fez do seu filho Salomão um homem sábio, mas Salomão não fez o que ele recebeu do seu pai. O que Salomão fez? Ele não cuidou. Ele simplesmente deixou o filho crescer como tinha que crescer, alguém cuidar, alguém fazer o que tinha de fazer. Roboão era filho de Salomão e neto de Davi. Davi teve um filho sábio, mas teve um neto muito tolo. Roboão foi um filho tolo de um pai extremamente sábio. E Roboão só foi um homem tolo porque o seu pai, Salomão, embora sendo um homem sábio, mas ele não ensinou o filho, não cuidou do filho, não deu atenção ao filho, não o assistiu. Roboão não recebeu o ensino do seu pai como o seu avô, Davi, ensinou para Salomão. Salomão tinha conteúdo, podemos dizer, conteúdo absurdo, conhecimento, conteúdo desse homem, para poder ensinar o seu filho e fazer dele uma pessoa também muito especial. Roboão poderia ter sido uma pessoa tão especial quanto o seu pai. Ele poderia ter sido uma pessoa preparada, mas o resultado que nós vemos de Roboão é uma pessoa tola. Olha, o filho, Roboão, passou de longe de quem foi o seu pai. Irmãos, entenda uma coisa, nada é automático. Não é porque você vai na igreja, não é porque você é fiel a Deus, que o seu filho automaticamente o será. Não existe isso dentro do mundo, dentro dos ensinos, dentro de parâmetros bíblicos, nem de parâmetros humanos. Você, papai, pode ser um excelente exemplo para o seu filho, mas eu digo para você, não é automático o seu comportamento, de que seu filho tenha garantia de que seu filho será como você. A sua influência tem que ser consciente, tem que ser uma influência de perto, tem que ser uma influência na prática. Tudo é esforço, investimento e dedicação. Dificilmente nós teremos um filho especial cuidando dele à distância, não se dedicando, sem esforço da parte dos pais. Acontece? Óbvio, claro que acontece. Mas não é de se esperar que isso vá acontecer porque você o é. É de se esperar que o mundo possa ter uma influência tão forte que pode até tirá-lo dos caminhos do Senhor. Você, como chefe da sua família, deve usar a sua influência de 96%
e cuidar do seu filho como herança do Senhor, e cuidar da sua esposa com um amor real, aquele amor que envolve sacrifício. Davi preparou conscientemente a Salomão como um homem sábio, e Salomão preparou inconscientemente a Roboão como um homem tolo. Ou seja, Davi usou os seus 96% de influência sobre a vida do seu filho, e Salomão não usou o seu poder de influência na vida do seu filho. Nós não vamos entrar nos meandros, apenas uma citação, mas a primeira atitude de Roboão, como rei de Israel, ele conseguiu dividir o reino e perdeu parte do território do seu reino. São 12 tribos em Israel. A primeira atitude de Roboão como rei, ele dividiu Israel em dois. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. E Roboão conseguiu dividir o país, conseguiu dividir a nação. Isso eu estou falando da sua primeira atitude como rei de Israel. Dá para perceber então, quem foi esse homem tão tolo, que não fez lembrar em nada a vida do seu pai Salomão? Mas a explicação você já sabe. Salomão foi preparado dentro de casa, e Roboão não foi. Mas como esse não é nosso assunto em questão, nós só deixamos ele passando. O que eu quero mostrar com essas histórias que nós contamos? Nós contamos as histórias do ratinho, contamos as histórias da tropa, dos 120 soldados, dos 20 que foram considerados especiais, mas não tinha nada de especiais, e no final eles se tornaram pessoas especiais, porque o comandante deu atenção, porque o comandante investiu tempo neles, acreditando que era uma verdade, de aqueles 20 homens eram especiais. E a história de Davi e Salomão. Eu quero mostrar, é que se você der um tratamento especial ao seu filho, pode ter certeza, ele vai ser uma pessoa especial. Muitos pais estão em casa agora por conta desse isolamento social. E quando essa situação passar, é possível que muitas famílias não vão conseguir mais viver esses momentos de família tão intensos. Até porque um novo momento, uma nova fase, filho cresce, novas circunstâncias. Então aqueles pais que estão tendo oportunidade de poder ter a sua família, talvez você não consiga mais repetir esses momentos. E é aí que entra a presença de Deus. É você poder fazer da sua casa conscientemente um pedacinho do céu, e não um campo de batalha dentro de casa com a sua família. Nós temos vários exemplos na Bíblia com este resultado de construção de pessoas especiais, que tiveram uma atenção concentrada de investimento na vida delas. Eu citei no início, Samuel se transformou numa pessoa extremamente especial. Agora, por que Samuel se transformou numa pessoa extremamente especial? Quando a gente lê a história de Samuel, o que nós encontramos é o mesmo resultado de Salomão. Ele se transformou num homem especial. Embora ele não tenha sido criado por papai e por mamãe, por Ana e por Elcana, mas Eli cuidou de Samuel. E ele se transformou numa pessoa especial. Tudo porque alguém investiu tempo, atenção, ensino e temor de Deus. Isso foi ensinado para Samuel. Samuel foi criado pelo sacerdote Eli. O sacerdote Eli cumpriu esse papel de paternidade na vida de Samuel. Provavelmente Samuel chegou para o sacerdote Eli criá-lo entre 4 e 6 anos de idade, possivelmente ainda era criança. Foi quando a mãe, Ana, entregou para o sacerdote, a fim de ele ser criado nos caminhos do Senhor. Eli foi um péssimo pai, a ponto de Deus
enviaram uma profecia sobre os 2 filhos, dizendo que os 2 filhos morreriam no mesmo dia. E o próprio Eli, quando soube da notícia que os 2 filhos morreram no mesmo dia, ele também caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu no mesmo dia. E Deus chegou ao ponto de falar para Eli que ele não teria mais continuidade da descendência dele, que ele não iria mais continuar a sua descendência, tal o pai nocivo que ele foi para os seus filhos por não educá-los. Esse foi o grande problema de Eli. Ele não deu limite para os seus filhos. Os filhos, eles desrespeitavam o seu pai porque o pai não soube criá-lo. Talvez por esse erro que ele tenha cometido com os seus filhos, ele criou Samuel de uma maneira primorosa. Samuel se transformou em juiz e profeta. Samuel foi o primeiro juiz, ou melhor, o último juiz de Israel, e foi profeta em Israel. Foi Samuel que inaugurou a monarquia. Foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel. A passagem de juízes para a monarquia foi feita através desse homem. E teve um determinado momento da vida que Samuel desafiou a nação, o país, fazendo prestação de conta, dizendo: eu desafio vocês, para que alguém possa dizer se eu feri, se eu defraudei, se eu peguei algo de vocês. E o povo disse: não, você não pegou nada da gente. Mas o povo também disse para Samuel: você não pegou nada da gente, mas nós não queremos que o seu filho esteja sobre nós como liderança. Nós não queremos, nós queremos um rei. Eles pediram desesperadamente um rei, porque quem estaria assumindo o papel seria o filho de Samuel. Porque o que aconteceu? Samuel também não foi um bom pai. Eli perdeu os seus filhos, criou Samuel corretamente. Samuel perdeu os seus filhos, ele também não criou os seus filhos corretamente. Mas como que um homem de um gabarito como Samuel, não adianta você ser, você tem que ensinar. Salomão não passou para frente o que ele recebeu, e Samuel também não passou para frente o que ele recebeu. O que a gente encontra são pessoas que vivem no automático, achando que a sua vida como exemplo seja o suficiente para que os seus filhos possam seguir os caminhos do Senhor. Isso não funciona assim. Nós temos que entrar e tem que intervir nessa situação e nessa posição. Eliseu foi um excelente profeta, porque Elias deu uma atenção especial para ele. O que dizer de Josué, que foi cuidado por Moisés e se transformou num guerreiro poderoso de Israel? Mas Josué acabou não colocando ninguém também no seu lugar. Timóteo, os discípulos. Irmãos, pensa comigo agora. Os ratinhos, para agora, por favor, preste atenção. Os ratinhos se tornaram especiais porque eles aprenderam o caminho do labirinto. E os outros ratinhos ficaram em posição inferior porque eles não aprenderam o caminho do labirinto. Só que o problema não estavam nos ratinhos. Os problemas não eram os ratinhos. Não havia nenhuma diferença entre ratinho superior e ratinho inferior. A diferença estava nas crianças que estavam cuidando dos ratinhos. O problema não eram os ratinhos. A diferença estava nas crianças, como eu disse. Estava nas crianças, naquelas que demandaram esforços para ensinar aos ratinhos. Nas crianças que foram pacientes. Porque eu acredito aí que de repente, todos os ratinhos eram todos burrinhos. Mas a paciência para ensinar, afinal de contas a professora falou com eles, esses ratinhos são especiais, são os mais inteligentes, são os melhores do que aqueles outros que os seus colegas estão recebendo. Então eles se dedicaram a ensinar os ratinhos. Aqueles ratinhos
tiveram uma atenção concentrada. Em outras palavras, houve uma dedicação maior para ensinar os ratinhos. Olha para mim. Escuta. Se os ratinhos puderam aprender o caminho do labirinto, o seu filho pode aprender os caminhos do Senhor. Se um ser irracional, trabalhando, dando tempo, cuidando, dando atenção, sendo paciente, aprendeu, o seu filho pode aprender se você tiver a mesma atitude e o mesmo comportamento. Então eu quero dizer para você que o seu filho pode ser ensinado para não entrar no labirinto da vida. Se até um ser irracional for capaz de aprender, quando alguém parou para dar atenção, eu quero dizer a você, como pai, você que tem todas as condições de parar, de dar atenção e de ensinar ao seu filho o caminho da vida. Homem, não abra mão de fazer o culto com a sua família. Não faça isso. Não deixe isso passar. Faça esses cultos. Você precisa levar para sua casa a igreja. A igreja tem um santuário. Se o seu filho não acostumar dentro de casa a orar, a ler Bíblia e a fazer culto como um santuário, quando ele chega na igreja, ele vem porque é criança, mas quando chega na adolescência, ele não aprendeu a entrar no santuário. Porque a gente aprende primeiro a entrar no santuário, é no santuário da nossa casa. A gente aprende primeiro a conhecer a Deus, porque não é o pastor que tem que falar de Jesus para o seu filho. Não são as professoras do ministério infantil que tem que falar de Jesus para o seu filho. É você, papai, é você, mamãe. É você. O papel é seu, família. A influência é sua. De 96% de influência. O seu filho acredita em 100% do que você fala. Se você falar para ele, você não presta, ele vai levar isso para a vida inteira. Isso nunca vai sair do coração. Se você falar para ele, você é muito preguiçoso, isso nunca vai sair do coração dele. Se você falar para ele, eu não confio em você, isso vai manchar a vida inteira, a existência toda dele. As suas palavras têm 96% de influência dentro do coração do seu filho. Pense naquilo que você está falando, naquilo que está saindo de você para ele. Porque com certeza, filhos de sucesso ou filhos do fracasso nascem dentro de casa. Vai nascer ali do teu lado, com o seu cuidado ou com sua falta de cuidado, com o seu carinho ou com sua falta de carinho, com a sua atenção ou com a sua falta de atenção. Como você como sacerdote, ou então como você abrindo mão de ser o sacerdote. O que Deus deseja é que você possa trazê-lo para dentro da sua casa. Abra a sua Bíblia diariamente e leia em família. Ore sozinho, ore com a sua esposa, ore com o seu filho, ore em família. Ter filho de sucesso ou filho do fracasso depende muito de nós como pais, muito de nós. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar por você, pai, para que Deus lhe dê atitude para você cuidar do seu filho. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, ouvem uma ministração, e que aquela ministração toca profundamente no coração dela, e que ela
teve um entendimento. Você sabe o que acontece com essas pessoas? Elas entenderam tanto a mensagem que foi passada, que ela descansa. Mas eu digo uma coisa para você: não basta ouvir e simplesmente não dar ouvidos. Não basta simplesmente entender e não colocar em prática. O futuro da nossa casa está na sua mão como sacerdote. Então eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus mova em você para ter uma atitude, não simplesmente ouvir e achar que já aprendi. Você já pode ter aprendido, mas colocar em prática é outra história. Então, é possível que você possa sentar com a sua esposa e falar: esposa, me ajuda a eu ser o sacerdote da nossa casa. Você me ajuda? Porque isso é coisa nova. Meus pais não me ensinaram isso. Estou aprendendo isso na igreja. Estou aprendendo isso na ministração do pastor. Eu não sei como fazer. Não tenho ânimo, não tenho força, não tenho desejo, não tenho vontade. Mas eu já entendi que se eu não cuidar do meu filho, alguém vai aparecer para cuidar. E pode o mundo enviar alguém para cuidar do nosso filho ou da nossa filha. Então, eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu gostaria que você deixasse essa mensagem musical entrar no seu coração. Porque nós tivemos uma pessoa que acreditou em nós e que continua acreditando, que é o nosso Pai Celestial. E você sabe o que Ele investiu na nossa vida? O ousado amor dEle. Ele investiu o amor dEle para que agora você possa investir esse ousado amor na vida do seu filho também. Vamos adorar ao Senhor, e aí a gente volta para orar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixas 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sim, Senhor Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele traz luz, Ele traz luz, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, derruba, oh impressionante, oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida agora. Feche os seus olhos. Receba essa oração com temor e tremor no seu coração. Coloque-se diante de Deus. Confesse a Ele que pai você tem sido, que atenção você tem dado, como você tem tratado os seus filhos, a distância que tem mantido, a proximidade que tem estado, enfim. Coloque diante de Deus as suas debilidades, de não estar cuidando, de não estar zelando, de não estar conduzindo o seu filho nos caminhos do Senhor para ser filhos do sucesso. Senhor Jesus, assim como nós acabamos de cantar, que o Senhor traz luz para as sombras, que o Senhor escala as montanhas, derruba as muralhas, destrói mentiras só para me encontrar. Não tem limite do teu esforço, não tem limite do teu amor, que é impressionante e ousado. É esse amor que eu ministro agora no coração, na vida desse papai e dessa mamãe. Esse impressionante amor pelos seus filhos, eu declaro nascendo no coração aquela força para trazer luz para dentro da sua casa, para escalar as montanhas, para fazer a força, o esforço que for necessário. Oh meu Deus, que seja assim. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida o fogo do Espírito de Deus, a força que vem dos céus, uma visitação do trono de Deus sobre a sua vida,
para que você saia desse estado e possa abraçar a sua vida, abraçar a vida da sua esposa, abraçar a vida dos teus filhos e fazer tudo o que tem que ser feito. Em nome de Jesus, receba do Espírito Santo de Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo para que o seu filho não venha fazer parte daquela estatística de 50% dos filhos que os pais trazem na igreja e quando chega na vida adulta já se afastaram do Evangelho. Isso não vai acontecer na sua casa, porque o seu filho não será o filho do fracasso. Eu declaro em nome de Jesus que você está criando os filhos de sucesso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada. Impressionante. Aleluia.